Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, hoje a gente decidiu, faz o quê? 30 segundos? Menos. A gente decidiu que a gente hoje vai falar sobre viagem xamânica. Isso. Estamos produzindo vídeos sobre a Umbanda parte 2, sobre mitologia chinesa. Sobre o Wicca. Isso, exatamente. Islamismo. Exatamente. E hoje... Entrevistas, a gente vai fazer uma entrevista especial com um tema parecido. Nós vamos chamar uma pessoa para falar de xamanismo, um xamã vai falar de xamanismo. Mas hoje a gente quer falar de viagem, na verdade nós vamos falar de xamanismo e vamos colocar um foco na viagem xamânica, certo? É isso aí. Roda a vinheta. Bom, Léo, o que você pensou? Como é que você quer começar a falar sobre viagem xamânica e xamanismo? Bem, vamos lá. A gente já passou por viagens xamânicas. Exatamente. Tem um vídeo nosso sobre xamanismo, tá aqui em cima da cabeça de lâmpada. E aí, então vamos lá. O xamanismo eu acho que é uma das expressões religiosas mais antigas da humanidade, se não for a mais antiga. E ela dependia de uma pessoa que era o tal do xamã, que era o cara especial da tribo. E aí ele tinha lá um poder, um acesso ao mundo dos espíritos, ou incorporava o espírito dos ancestrais, mas ele era o cara especial. E aí, o que é uma viagem xamânica? É através de um estado alterado de consciência, você atingir um outro plano de existência. Ok? Pode ser outro plano de consciência, outro plano de existência. Na Sibéria, por exemplo, eles usavam a árvore xamânica para acessar os mundos superiores, é como se eles escalassem uma árvore. Na América tem alguns relatos do voo xamânico, que é como se o xamã saísse do corpo e projetasse a alma dele para o mundo espiritual. Enfim, existem vários tipos. E uma das técnicas do xamanismo é o reconhecimento do aliado de poder. O que é o aliado de poder, Bruno? É um animal de poder. Isso, é um animal. Conhecido como animal de poder. Exato. Então, geralmente, aqueles totens que a gente vê, principalmente na América do Norte, às vezes tem uma águia, e às vezes tem uma cara que a gente não sabe identificar se é um lobo ou... São esses animais de poder que formam, ou aliados de poder, que formam uma espécie de estrutura psicológica xamânica, dá pra chamar assim? Acho que sim, né? Você pode ter o seu totem. Você não vai pessoal, ter só um animal de poder. Você tem um que seria esse que a gente chama de aliado de poder, animal de poder, que é o seu principal. É o que está ligado à sua essência. É o mais parecido com você. Mas você tem outros animais de poder. Você pode ter um animal de mundo superior, animal ferido, animal de cura, animal de mundo subterrâneo ou mundo inferior. Então, enfim, existem outras vertentes, por exemplo, no xamanismo hermético, que você pode ter animais de esferas da Cabala. Das esferas da Cabala. Né? Um animal que representa Hod, um animal que representa Netzach. Enfim, existem essas formas mais modernas de xamanismo e as mais antigas vão trabalhar com os animais e os aliados de poder. Então o animal principal que a gente tem é o tal do aliado de poder ou do animal de poder, certo? Léo, qual que é o seu aliado de poder? Então vamos lá. Eu passei por uma experiência xamânica e o meu aliado de poder é um leão. Olha só. Viu só? Eu tenho outros animais que eu reconheci em outras viagens, como por exemplo, eu tenho um animal auxiliar, que é um urso polar. Olha aí. Que auxiliar é o meu animal de poder. Eu tenho um animal... E o dragão? O dragão... O dragão chifrudo? Eu tenho um dragão azul, que é o meu animal de mundo superior. Ah, ele é o animal de mundo superior. É o animal de mundo superior. E você, qual que é o seu animal de poder? O meu aliado é uma formiga. Ah, olha só. É uma história muito maneira, inclusive. Conta. Conta já, sim? Já estamos falando dos nossos aliados. A história foi a seguinte, eu estava com o digníssimo Fernando Maiorino. Isso. Ele tem curso, inclusive, de xamanismo, com ele e tal. Chama Casco da Tartaruga, o nome do núcleo xamânico dele. Exatamente. Fazendo jabá. E ele, em breve, estará aqui. Fazendo esperamos, um vídeo sobre xamanismo. E eu estava com ele estudando algumas questões com ele. A gente estava junto e tivemos uma vivência, então, com o tambor xamânico. Ele e a nossa digníssima Cris. Isso. E...
Só um adendo, para quem foi no simpósio de hermetismo, De 2016. isso, o Fernando fez uma vivência para todo mundo no simpósio. Foi, é verdade. Quase 200 pessoas que estavam lá fizeram uma vivência para conhecer o aliado de poder. Exatamente. O O Raf escreveu um texto sobre isso. Exato. O Raf do Texto para Reflexão, Do Texto para escreveu Reflexão. um texto bacana sobre isso. Mas Muito continua a maneiro. sua experiência. E, claro, quando você fala em aliado de poder, animal de poder, eu já tava mentalizando, pô, vai ser um lobo. Pô, eu gosto de lobo. Águia. Puta, vai ser uma águia. Ah, águia. Um leão. Não, leão não. Não, vai ser um guepardo, alguma coisa assim. E então eu já tava Pré-sugestionado. Pré-sugestionado. Pô, vai ser um animal da hora, um urso, o que seja, um mamífero bacana. Tem uma instrução preliminar. Então, antes de começar, você aprende mais ou menos o que tem que ser feito, o caminho, né? E então, começa os tambores, você relaxa, não é isso? Isso. Você entra num estado alterado de consciência e começa uma historinha na sua cabeça. Bom, eu não tive tempo. Uma das coisas que se faz é assim, você vai meio que andando, vai aparecer uns bichos, você pergunta... E se for, você vai ter uma confirmação e sentir uma confirmação. E se não for, o bicho vai embora, qualquer coisa assim. Certo? Cospe na sua cara. A pessoa gosta. É uma história Você real vai isso? lá, abre a toca do bicho. Você é meu animal de poder? Sai daqui, ô mano. Dá um bote, né? Sai daqui. Bom, então eu tava esperando, eu saí andando e, pô, vou encontrar vários bichos maneiros. Aí... começa o tambor, eu começo a entrar nesse estado alterado de consciência e eu não tive possibilidade de agir conscientemente naquilo. Eu me senti primeiro como se eu fosse uma espécie de fogueira. Por quê? Porque tinham pés de índios ao meu redor dançando. Mas eu não era um fogo, parecia porque eu era o centro de alguma coisa. E de repente a minha consciência entrou na Terra. E essa... até me emociona um pouco. Imagina uma GoPro entrando na Terra, assim. Era essa a ideia. Minha consciência de repente começou a entrar na Terra e eu não entendi o que estava acontecendo, porque eu queria que fosse um urso. O que estava acontecendo? Um leão, sei lá. Será que é só uma minhoca? Né? O que está acontecendo? Um texugo? Uma marmota? O que está acontecendo? Uma toupeira? Um furão? Um furão? De repente eu comecei a ver umas estruturas que lembravam túneis, feitos da própria terra. E aí eu encontrei uma formiga. Tipo gigante, você virou o Homem-Formiga do filme. Eu diminuí, exatamente, como se fosse Querido Encolher as Crianças. Como se fosse o Homem-Formiga do filme. Você não viu o Homem-Formiga? Vi, como se fosse Homem-Formiga, tá bom. É melhor do que Querido Encolher as Crianças. Esse aí talvez o nosso público nem saiba. É verdade, nem sabe o que a gente tá falando. Obviamente não tinha saído o Homem-Formiga ainda, então a minha Era referência era o Querido Encolher as Crianças, porque era um cavalo, só que era uma formiga. E perguntei, obviamente, para a formiga se ela era meu aliado de poder, e recebi uma sensação de confirmação e um chamado para subir na formiga. E, bom... Que nem o Homem-Formiga. Exatamente, virou meu psicopompo quase. Boa. E, bom, o que aconteceu depois não é tão interessante assim, mas essa experiência toda foi muito importante e uma quebra de preconceito, porque, veja, não era um leão, um lobo, uma águia... Era uma formiga. Falou um leão, vocês viram. A segunda vez que eu falo leão. Era uma formiga. E depois a interpretação disso foi muito maneiro. Né? Não existe animal melhor ou pior. Né? Existe um animal que tem a ver com essa energia. Então, isso, o que é a formiga? Então, acho que isso é legal. O animal que tem a ver com a sua energia. Então, o que é uma formiga? É um animal que vive em comunidade, que trabalha bastante, que sabe seu papel na comunidade. É um animal que se divide em classes, tem o guerreiro, tem a rainha, tem os operários. Então, cada um sabe o seu lugar e sabe que se ele não desempenhar bem o seu lugar, o todo não funciona. E sabe, eu descobri, depois eu fui estudar melhor sobre as formigas, até para o nível de interpretação ser cada vez melhor. E aí, com o tempo, eu descobri que só existem formigas fêmeas. As formigas macho, elas são criadas, né, nascem da rainha em períodos específicos,
a própria alimentação muda, nasce um macho para procriar, especificamente para procriar uma nova rainha, que aí na época específica, se não me engano na primavera, mais uma época específica, então essas formigas novas rainhas, né, as princesas, elas são aquelas que têm asas, que às vezes a gente encontra em casa ou em algum lugar, vai cair a asa dela, elas vão cavar, se elas morrerem no caminho, vão cavar, achar um lugar minimamente adequado para virar um novo formigueiro. E ela vai crescer absurdamente, mas ela vive sozinha um bom período de tempo. Então o macho é só para procriação. Então, mais uma vez, até a energia feminina, com a qual eu já falei tantas vezes, Oxum, inclusive, está bem presente. Tá bem presente, entre outras coisas que o Léo falou aí também. É verdade. Comigo foi o mesmo processo, foi no mesmo dia do Bruno, a primeira vez. E eu sempre tinha uma coisa com o leão, né? Sou leonino. O seu nome? Meu nome é Leandro, pra quem não sabe. Leandro, toma aí um toma nessa cara. Leandro, que em grego é homem-leão. E eu ganhei esse nome porque eu ia nascer no signo de leão. E desde pequeno eu ganhei o apelido de Léo. Não porque é Léo de Leandro, mas Léo de Leão. Então eu sempre tive essa coisa com o leão. E quando eu fui fazer a viagem xamânica, eu achei que falei, vou estar extremamente sugestionado. E quando eu entrei, eu passei por alguns lugares na viagem. Quando eu entrei numa caverna, tinha uma espécie de uma pedra no meio da caverna que fazia uma espécie de altar. E lá tinha um leão, naquela imponência do leão. E junto tinha um urso polar. Um leão vivo, o bicho. Um leão vivo lá, o bicho, o leão. E junto tinha um urso polar. E eu perguntei para os dois e os dois falaram que era o meu aliado de poder. Eu saí da viagem sem entender. E aí eu voltei. A gente refez o processo e o comando era que os dois tinham que se resolver, que só podia ser um. Então aí nessa hora o leão tomou a frente e eu entendi que então o urso polar era um animal auxiliar. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi questionar. Eu falei, não, eu sabia que ia ser um leão, eu estou sugestionado. Eu queria que fosse um leão, talvez, né? Eu fui na viagem não querendo que fosse um leão. Para não ter essa dúvida. Isso, exatamente. Falei, não quero que seja um leão, porque senão vai ser muito óbvio. Chegou lá e era um leão. E aí depois, né, o Fernando falou, mas é óbvio que ia ser um leão. Você quer fugir da sua energia? Né? Você tem tantos símbolos que a sua energia é parecida com isso, que você quer o quê? Você quer negar o que você é? E aí eu falei, tá bom. Então eu acabei entendendo por esse lado de que é um leão, de que é uma representação simbólica do que é minha energia. E aí, a partir daí, jamais do que eu já tinha essa aceitação por leão, passei mais a ter e reconhecer essa energia. E aí a mesma coisa, você vai estudar o que é o leão. Né? Quando você fala de leão, tô falando de leão, de leoa. Então o que é? Um animal também que vive em comunidade, é um animal que caça junto, é um animal que remete ao símbolo solar, remete à nobreza, remete a ser o rei dos animais. Tem uma questão, um dos aspectos dele ser o rei dos animais tem a ver com virilidade. Então, aí você vai estudando o animal, o comportamento do animal e vai vendo que isso tem a ver com a sua personalidade. E aí você faz a associação análoga e simbólica. Porque eu vou ter que me comportar agora como um leão? Não, mas metaforicamente a gente empresta qualidades humanas aos animais. Então empresta coragem ao leão, empresta fidelidade ao cachorro, empresta capacidade de trabalho à formiga. E aí, baseado nessas analogias, que a gente entende um pouco como o nosso inconsciente está querendo se comunicar com a gente, fala, você tem essas qualidades, procura exercê-las, porque isso está presente na sua energia e no seu dia a dia. Né? E o quanto isso, num trabalho mais complexo, como foi, inclusive nessa oportunidade, você começa a entender, por exemplo, no meu caso da formiga. Mas no processo que a gente estava passando, eu descobri que existe uma questão importante minha com relação o que você quiser, a minha essência, a verdadeira vontade, grande obra, qualquer coisa assim, que é um grande bloqueador, que é a minha preguiça. Eu sou uma pessoa que tem uma preguiça presente na minha vida. Então não é fácil fazer o canal acontecer junto com o Léo, não é fácil algumas coisas, mas eu tento cada vez mais bater ou melhor, integrar talvez essa preguiça, ou de alguma maneira transmutar isso. E a formiga, pelo menos enquanto símbolo, é exatamente o oposto disso, né? Não sei se é exatamente o oposto, mas o quanto a formiga não tem essa característica de preguiça. Sim.
né? Animal que trabalha, é símbolo de É trabalho. de trabalho, Né? exatamente. Você tem a fábula. A fábula. A cigarra e da formiga, né? Justamente que representa isso. Exato. Então isso que é importante, tem essas analogias. E aí dentro de um trabalho... Aí o que é o xamanismo sério? Não é você vai lá, toma um negócio, ou participa de algum tipo de ritual, vê uma porrada de símbolo, vai embora para casa e não sabe o que fazer com isso. Valeu. A ideia é que você vá lá, traga os símbolos, traga o alinhado de poder, o animal de cura, o animal ferido, enfim, o que seja, e trabalhe isso, trabalhe esses símbolos. O Bruno trabalhou e trouxe alguns elementos importantes para ele. Eu trabalhei e trouxe alguns elementos importantes para mim. Então, é isso que é importante. Porque o que acontece hoje? Vou dar um exemplo, por exemplo, o Fernando ele não trabalha com uma substância, ele trabalha com o tambor. Isso. Ele te leva a um estado alterado de consciência através do tambor. Mas tem lugares que você toma substâncias, como por exemplo a ayahuasca. Então, primeiro, procure um lugar sério para fazer isso. Saiba a procedência do que você está tomando. Saiba quem é a pessoa que está conduzindo o ritual. Segundo, para que você vai fazer isso? Você vai fazer só para ver um monte de símbolo? Falar, eu tomei ayahuasca, vi um monte de símbolo, fiquei na força um tempão e... Não. Tem um porquê, tem um propósito. Esses símbolos que você vai trazer, eles são teu inconsciente trazendo aspectos para o teu autoconhecimento. Uma vez eu não estava nesse lugar, mas as pessoas tomaram ayahuasca e um cara ficou vendo o Arcanjo Miguel o tempo todo. Em vez de ele ir atrás do símbolo do que é o Arcanjo Miguel, não, ele saiu de lá falando que ele era a encarnação do Arcanjo Miguel. Então olha que loucura, né? Olha a que ponto que chega a coisa. Tem muita fantasia em cima disso. Então tem que tomar cuidado. Tudo que a gente faz no meio espiritual tem que ter um propósito. Não é só, ai que bonitinho, na outra vida eu fui isso, eu fui aquilo, eu fui um faraó, eu fui Cleópatra, eu fui Napoleão. Só para alimentar uma ego, vontade, né? Um ego que quer se satisfazer com uma informação e vou... Com certeza 99% das pessoas não foram Napoleão. Que era exatamente... Nem Cleópatra. Que era provavelmente foram escravos no Egito. Que era exatamente o que eu estava querendo antes de saber que era uma formiga. Exatamente. Eu quero um animal viril. Exatamente. Eu quero poder tatuar um negócio. Então, primeiro, toma cuidado com o que você vê para trazer isso para uma interpretação simbólica neutra. Segundo, não existe melhor e pior. Existe o que é para você. Então, se para ele a formiga é a energia dele, para ele a formiga é muito melhor do que seria uma formiga para mim, que não é minha energia. Para mim é o leão, então para mim é melhor que seja um leão. Para ele, não. Se fosse um leão, não combinaria com ele, por isso que é uma formiga. Então isso é importante. Porque tem muita gente que viaja, quer que o meu é um lobo albino de olhos castanho avermelhados, que tem 3 metros de altura, e aí... Se for, legal. Mas o quanto isso pode ser, né? Essa sugestão, né? Então tomar um pouco cuidado, trazer isso para a interpretação e não achar que você, nossa, o meu lobo é o melhor animal de poder do universo. Não, ele é baseado nessa energia. Se ele é albino, então, ou seja, tem uma dificuldade de ficar na luz solar, certo? Porque tem pouca melanina. Então, se tem pouca melanina, tem dificuldade de receber luz do sol. O sol representa a essência, ou seja, é alguém que tem dificuldade de entrar em contato com a própria essência. Então, olha aí uma interpretação. Então, e ao mesmo tempo a conexão com o frio, né? Porque a maioria dos animais que vivem nos polos são, por conta adaptados, eles são... pelo. Mas aí o lobo vive em alcateia, ele vive em grupo, vive bem. Enfim, esse é o caminho para fazer as coisas com qualquer coisa. Teve um vídeo que a gente fez de xamanismo, uma coisa muito interessante. Teve gente que ficou magoada com a gente. A gente passou por processos xamânicos, usamos o xamanismo, mas a gente fala em determinado momento do vídeo que a partir do momento que as pessoas começaram a usar substâncias para acessar estados alterados de consciência, isso é um decaimento do xamanismo. Porque antigamente não precisava disso. Com a alimentação natural e com os meios que os xamãs tinham de levar a sua frequência cerebral a um estado alterado, era feito de forma natural. É isso que alguns xamãs ainda buscam até hoje. Com uma fogueira, a fogueira é um elemento presente nas viagens, com alguns rituais preparados para isso, para que você atinja esse estado sem precisar tomar nada. Então você está recriminando quem toma Daime, quem toma ayahuasca. Não estou recriminando. Eu só estou dizendo que antigamente não precisava disso para acessar. Hoje, como a nossa mente é muito racional, a gente vive num mundo muito estressante,
é provável e possível que a gente precise usar essas ferramentas para auxiliar a chegar num estado alterado de consciência. Até existiam rituais, mesmo antigos e tradicionais, que se usava. Com Rituais certeza. específicos. Sim, sim. Ainda os índios usam até hoje, Sim. não em todos. Até mas... na postação de nome, né? Sim. Que quem dava o nome eram os pajés, e ele entrava em estado alterado de consciência Para dar um nome para a criança que acabou de nascer. Porque o nome, na verdade, era o animal de poder, entre aspas, vai. Porque o nome tinha a ver com a essência daquela... Não era Bruno. Por que Bruno? Porque minha mãe gosta. Não. Porque Bruno teria a ver com a minha essência. Então essa é a ideia do pajé dando nome para a criança que acabou de nascer. É que nem a piada, né? O menino pergunta, por que a minha irmã chama Estrela d'Alva? Não, porque ela quando nasceu, no céu já estava o sol, já tinha nascido, mas tinha uma estrela lá. Ah, entendi. Por que o meu outro irmão chama Água Rápido? Porque a minha mãe, a sua mãe, quando ele nasceu, estava num rio e a água corria rápido. Ah, entendi. Aí o pajé virou para o moleque e falou, agora chega de pergunta, camisinha furada. Não só conhecer os animais de poder são viagens xamânicas. Né? Os xamãs, os pajés fazem viagens para acessar os espíritos ancestrais. Receber mensagem. Receber conhecimento, sabedorias. Para acessar, a tribo está com algum problema, eles vão lá e vão buscar no subterrâneo da árvore xamânica o que é que eles têm que fazer, trazer isso no inconsciente coletivo da tribo. Enfim, tem vários tipos de viagem xamânica que os xamãs e os pajés fazem. Mas normalmente quem vai, visita, vai fazer um curso, alguma coisa, vai acabar fazendo essas viagens de reconhecimento dos seus animais, que nada mais são do que reconhecimentos de energias arquetípicas e instintuais que a gente tem. Muito bem. Muito bom. É isso. Acho que é isso. Se você gostou, faça seus comentários. Se tem alguma dúvida, coloque aí embaixo, que a gente pode pegar essas dúvidas e quando a gente for fazer o vídeo de entrevista com o xamã, a gente tira as dúvidas com eles. Bom, eu tenho 2 recados para dar. Então dê os seus 2 recados, que eu tenho um recado para dar. Muito bem. O primeiro recado é sobre o curso de simbologia que já está disponível para você adquirir lá no site do Conhecimentos da Humanidade. Na área de cursos. Na área de cursos, conhecimentosdahumanidade.com.br. Se você é um padrinho, a partir do 3º mês de apadrinhamento, você já pode acessar com desconto o curso. Então acesse o nosso site, tem um monte de coisa bacana lá. O segundo é exatamente sobre o apadrinhamento. Se você gosta bastante do canal, você pode apadrinhar o canal e nós mudamos uma das recompensas, que é a recompensa de alquimista. Então, antes era um encontro e tudo mais, mas não deu muito certo essa recompensa. A recompensa agora é participar de um sorteio de um livro por mês. Então, quem é alquimista, hierofante ou iluminado vai participar de um sorteio de um livro por mês que tem a ver com a temática do canal, as nossas formações em termos espiritualistas ou filosóficos também contam. E autografado por nós. Não que isso vale alguma coisa, olha que coisa incrível. Mas nós vamos autografar o livro e mandar com dedicatória para o padrinho que ganhar o sorteio. Exatamente. Temos novidades chegando aí, inclusive algumas delas preciso contar para você, sobre os padrinhos que já são padrinhos. Teremos coisas interessantes providas por outros padrinhos. Olha só que interessante. Olha só, padrinhos falaram assim, eu quero que todo mundo seja padrinho, então eu vou presentear os padrinhos outra vez. Cara, é uma comunidade muito bacana. Então se você não é um padrinho, seja um padrinho. Diga aí. Eu quero agradecer o meu irmão lá do Rio Grande do Sul, Matheus, que é da Arcano Editora, ele mandou uns livros para nós. Ficou meio em cima pra gente gravar, mas eu vou gravar o próximo vídeo com os livros que ele me mandou, agradecendo os livros, são livros muito legais, é uma editora que está publicando livros ocultistas, então prometo que no próximo vídeo eu dou mais detalhes e mostro os livros que ele mandou de presente para nós aqui. Muito bem, muito obrigado. Bem, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí embaixo, certo? Quando chegarmos a 100 mil inscritos, independente das promessas, teremos uma surpresa para você inscrito do canal. Então, quanto antes de chegar a 100 mil inscritos, faremos um vídeo formal, né, oficial sobre essa premiação para os inscritos depois, mas saibam que quanto antes de chegarmos a 100 mil, melhor para vocês. Exatamente. Então se inscreva. Porque se você deixar para se inscrever depois de 100 mil, você não vai participar disso. Exatamente. Inscreva-se até os 100 mil. E falta pouco, gente. Falta pouco. A previsão é para abril e maio chegar a 100 mil inscritos. Então vamos lá. Se inscreva se você gostou do canal.
Se você curta, saiba que a gente tem mais de 200 vídeos no canal. E é isso. Obrigado pela sua paciência de ouvir todos os recados aqui até o final. E até a próxima. Valeu. Valeu. Especial dentro de uma tribo que tinha acesso ao mundo dos espíritos. Pera aí. Loki! E de repente... Corrupto? É o quê? Um corrupto. É um bicho? É um bichinho que se enterra na areia da praia. Ah, eu achei que era uma lula. Não, um corrupto. É um bichinho que se... Artrópode. Entendeu ou não? Ah, entendi. Ai, que merda. Entendi. Essa eu vou cortar. Pode ser um tucano também. É. O Rick Moranis, grande Rick Moranis. Pô, ele sumiu, né? Sumiu, ele virou produtor. Ah, é? É, meio que desencanou de atuar e foi cuidar. Depois ele passou por um problema na vida, foi cuidar da família, ele meio que foi desencanou do mundo de Hollywood. Fez Spaceballs. Porra, esse Ele era eu o não Darth sei. Vader do Spaceballs. Não sei o Que é é do isso. Mel Brooks, é uma sátira ao Star Wars. Olha só, sério? Fantástico, ele era o Darth Vader. Usava um capacete gigante, a primeira cena dele ele chega... Aí ele abre o capacete... Você tava morrendo. Como é que eu respiro com essa porcaria? Que demais.